Bom dia a todos. Meu nome é Sumaia Maria da Uage dos Santos, eu sou contadora da Prefeitura e vamos apresentar hoje a audiência pública da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. Obrigação legal da audiência pública: a transparência, controle e fiscalização. No artigo 48 da Lei 101 de 2000, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Como funciona? O PPA é o planejamento estratégico, a LDO é o planejamento tático e a LOA é o planejamento operacional. Tudo isso forma as políticas públicas e os programas de governo. Lei Orçamentária Anual. A LOA proverá os recursos necessários para cada ação constante da LDO. É o efetivo instrumento de planejamento que será executado em um ano. É o planejamento operacional. O que é receita pública? É todo o recebimento ou ingresso de recursos arrecadados pela entidade com o fim de ser aplicado em gastos operacionais e de administração, ou seja, todo recurso obtido para atender às despesas públicas. O que é despesa pública? É o conjunto de dispêndios de recursos a fim de saldar gastos fixados nos orçamentos, visando a realização e ao funcionamento dos serviços públicos para custeio e investimento em diferentes setores da administração pública. Podem ser despesas correntes e de capital. Princípio do equilíbrio. As despesas fixadas devem ser iguais às receitas previstas. Não pode haver desequilíbrio nos gastos. Previsão de receita do município para 2021. R$ 164.501.517,32. A receita de capital corresponde a R$ 162.180.000. A receita corrente, a receita de capital corresponde a R$ 20.116.517,32. Receita corrente, R$ 162.180.000. A reserva de contingência, R$ 300.000. E as deduções da receita do Fundeb, R$ 18.095. Origens da receita. Receitas correntes, R$ 162.480.000. Receitas de capital, R$ 20.116.517,32. As deduções da receita do Fundeb, R$ 18.095.000. Total de R$ 164.501.517,32. Aplicação dos recursos. Despesas correntes, R$ 131.647.901,93. As despesas de capital, R$ 24.403.615,39. As interferências concedidas à Câmara e à Lapaprevi, R$ 8.150.000. Reserva de contingência, R$ 300.000. Total, R$ 164.501.517,32. O orçamento para 2021 consolidado. A Prefeitura com R$ 156.351.517,32. A Câmara, R$ 7.500.000. E o Lapaprevi, R$ 38.650.000, um total de R$ 202.501.517,32. Despesas por órgão da Prefeitura. O Gabinete do Prefeito, com R$ 1.105.000. Procuradoria-Geral do Município, com R$ 234.500. Unidade de Controle Interno, R$ 45.187,80. Secretaria de Administração, R$ 25.357.600. Secretaria da Fazenda, R$ 13.596.250. Secretaria de Educação,
36.858.122,34. Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, 4.041.853. Fundo Municipal de Saúde, 38.258.100. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Esporte, 3.842.000. Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, 12.848.775. Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, 19.863.529. E 18. Secretaria Extraordinária de Parcerias Público-Privadas e Concessões Públicas, R$600. E a reserva de contingência, R$300.000. Um total de R$156.351.517,32. A representação gráfica do gabinete. As despesas correntes com 1.004.000, que corresponde a 90,86%, e a despesa de capital com 101.000, 9,14%, um total de 1.105.000. Procuradoria, representação gráfica de despesas com despesas correntes, 219.000, que corresponde a 93,39%, e a despesa de capital com 15.500, que corresponde a 6,61%. Um total geral de 234.500. A unidade de controle interno, despesas correntes, 33.226,59, que corresponde a 73,53%, e despesa de capital, 11.961,21, correspondendo a 26,47%. Total geral de 45.187,80. Secretaria de Administração. Gabinete do Secretário, 1.805.100. Departamento de Recursos Humanos, 19.622.500. Departamento de Serviços Gerais e Patrimônio, 3.203.700. Departamento de Informática, R$400.100. Departamento de Compras, Licitações e Contratos, R$248.100. Departamento de Coordenação Administrativa da Defesa Civil, R$14.100. E o FUNREBON, R$64.000. Um total de R$25.357.600. Aqui é a representação gráfica da Secretaria de Administração, o gabinete do secretário, 14.805.100, corresponde a 7,12%. O Departamento de Recursos Humanos, com R$19.622.500, corresponde a 77,38%. O Departamento de Serviços Gerais e Patrimônio, com 3.203.700, 12,63%. O Departamento de Informática, 400.100, corresponde a 1,58%. O Departamento de Compras, Licitações e Contratos, com 248.100, corresponde a 0,98%. Departamento de Coordenação Administrativa da Defesa Civil, 14.100, que corresponde a 0,06%. E o FUNREBON, com 64.000, que corresponde a 0,25%. Um total geral de 25.357.600. A Secretaria da Fazenda. Despesas correntes, 10.160.000, que corresponde a 74,73%, e a despesa de capital com 3.436.250, que corresponde a 25,27%. Um total geral de 13.596.250. Secretaria de Educação. Gabinete da Secretária. 3.049.300. Departamento Geral de Educação, 9.531.330. Departamento de Transporte Escolar, 4.430.300.
Departamento Geral do CAIC, R$ 300. Fundeb, R$ 19.846.892,34. Um total de R$ 36.858.122,34. A representação gráfica da Secretaria de Educação, o gabinete da secretária, com 3.049.300, que corresponde a 8,27%. O Departamento Geral de Educação, com 9.531.330, correspondendo a 25,86%. Departamento de Transporte Escolar, 4.430.300, 12,02%. Departamento Geral do CAIC, R$ 300, 0,01%. E o Fundeb, R$ 19.846.892,34, que corresponde a 53,84%. Um total geral de R$ 36.858.122,34. Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social. Gabinete do Secretário, 2.000. Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, 1.311.700. Departamento de Desenvolvimento Social Integral, R$ 226.300. Fundo Municipal de Habitação, R$ 600. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.960.653. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 518.600. E o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, R$ 22.000. Um total de R$ 4.041.853. A representação gráfica do Departamento de Assistência Social, o gabinete do secretário, com 226.300, que corresponde a 5,60%. O Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, com 1.311.700, corresponde a 32,45%. Departamento de Desenvolvimento Social Integral, 226.300, 5,60%. O Fundo Municipal de Habitação, R$ 600, 0,01%. O Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.960.653, que corresponde a 48,51%. E o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 518.600, que corresponde a 12,83%. E o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com 22.055%. Um total geral de 4.041.853. Secretaria de Saúde. Despesas correntes, R$ 38.064.600, que corresponde a 99,49%. E as despesas de capital, R$ 193.500, que corresponde a 0,51%. Um total geral de R$ 38.258.100. Fundo Municipal de Saúde, os gastos com folha de pagamento, R$ 21.472.500, contratos de pessoal mais PSS, R$ 1.621.000, médicos contratados através de empresas, R$ 8.127.008, luz, água e telefone, R$ 410.000, exames, R$ 648.000, medicamentos, material médico, oxigênio e material odontológico, R$ 2 milhões. Material de distribuição gratuita, R$ 600.000. Veículos terceirizados, manutenção de veículos e combustíveis, R$ 2.025.000. Aluguéis, R$ 426.492. Ticket de alimentação, R$ 300.000. Manutenção de equipamentos, R$ 370.000. Outros gastos com saúde, R$ 258.100. Um total de R$ 38.258.100. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As despesas correntes, R$ 2.753.000, que
corresponde a 71,65%, e as despesas de capital, R$ 1.089.000, que corresponde a 28,35%. Um total geral de R$ 3.842.000. Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, despesas correntes, R$ 8.274.600, que corresponde a 64,40%, e as despesas de capital, R$ 4.574.175, que corresponde a 35,60%. Um total geral de R$ 12.848.750. Secretaria de Obras, despesas correntes, R$ 7.285.500, que corresponde a 36,68%, e as despesas de capital com R$ 12.578.029,18, que corresponde a 63,32%. Um total geral de R$ 19.863.529,18. A Secretaria Extraordinária, as despesas correntes só totalizam R$ 600, que é um 100%. Um total geral de R$ 600. Reserva de contingência, R$ 300.000. O índice obrigatório com a educação, 25%, conforme a Constituição Federal, através da receita de impostos, R$ 117.242.740. Gastos com educação, os 25% correspondem a R$ 31.438.522,34. O percentual, 26,81%. Índice obrigatório com saúde, 15%. Receita de impostos, R$ 112.942.740. Os gastos com saúde, R$ 36.718.500. Um percentual de 32,51%. Índice obrigatório de gastos com pessoal, limite prudencial, 51,30%, conforme a Constituição Federal. Receita corrente líquida, R$ 144.385.000. Gastos com pessoal, R$ 61.801.125,34. Percentual de 42,80%. O Instituto de Previdência da Lapa Previ. Destinação de gastos. Previdência Social Financeira, R$ 24.590.650. Manutenção do Instituto de Previdência, parte administrativa, R$ 2.707.710. Previdência Social Capitalizada, R$ 534.630. E a reserva do regime próprio de Previdência Social, R$ 10.817.010. Um total de R$ 38.650.000. Aqui a representação gráfica do Lapa Previ. A Previdência Financeira, com R$ 24.590.650, corresponde a 63,62%. A manutenção do Instituto, R$ 2.707.710, corresponde a 7%. A Previdência Capitalizada, R$ 534.630, que corresponde a 1,39%. E a reserva do regime próprio de Previdência Social, com R$ 10.817.010, que corresponde a 27,99%. Um total geral de R$ 38.650.000. Câmara Municipal. Manutenção das atividades legislativas, um total geral de R$ 7.500.000. É essa a proposta para a Lei Orçamentária Anual de 2021, da Prefeitura Municipal da Lapa.